Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre uma saída que a gente encontra no CNCs Fanuc para você controlar é, motor de spindle, rebolo, quando você não usa, né, o spindle serial Fanuc, você não usa um amplificador de spindle Fanuc. O Fanuc oferece uma saída de 0 a 10 volts, 0 a mais ou menos 10 volts, para você fazer esse controle analógico de um inversor de frequência, né? Fazer o controle do inversor de frequência. A gente tem essa saída no JA40, né? Ela tem uma saída analógica na mainboard e também tem essa saída quando você usa sub-CPU, né? Ela também tem lá uma saída analógica. Então, quando você tem um sistema com dois canais, também existe essa possibilidade aí no segundo canal. O que acontece algumas vezes, né? O cliente às vezes fala assim, ó, meu CNC eu estou comandando uma determinada velocidade lá no modo MDI para fazer um teste, né? M3 S1000, M3 S2000, M4 S1000, e ele fala que o inversor não está respondendo, né? Assim, na maioria das vezes, né, o problema está no inversor mesmo. Mas o CNC, ele tem no parâmetro 3731 o controle dessa saída analógica. Então, se você estimular no parâmetro 3731 valores digitais positivos, ele vai gerando tensões de 0 até aproximadamente 10 volts, um pouquinho mais de 10 volts. E se você simular valores negativos, ele vai sair de 0 até um valor aproximadamente de menos 10 volts até um pouquinho mais de menos 10. Então você tem como testar se a sua saída analógica está variando de acordo. Uma vez que a saída analógica do seu CNC está variando de acordo, você vai testando os dígitos lá, jogando o valor digital, e ele vai convertendo e você vai tendo as respostas, você consegue avaliar se o CNC está respondendo às suas solicitações via modo MDI, né, via teste que você está executando. Já o inversor de frequência não está respondendo. Então, assim, ou houve alguma parametrização equivocada, aconteceu alguma coisa na parametrização do inversor, ou o inversor está com um defeito. Né? Porque se eu substituísse o CNC por uma fontezinha e fizesse os ajustes, o inversor deveria comandar. Então, uma vez o CNC estando alimentando o inversor, ele está fazendo o controle devidamente. Desde que eu testando, né, por meio desse parâmetro 3731, eu consiga validar essas tensões analógicas, né, que eu posso ter na saída do meu CNC. Algumas vezes o que acontece é que o inversor também tá com algum problema ali nessa entrada analógica e ele provoca muitas vezes uma queda nessa tensão do CNC. Né? O CNC alimenta e dá uma riada, a gente fala, né? A tensão não consegue se manter porque puxa muita corrente, aí dá uma queda nessa tensão e algumas vezes isso provoca até o reset do CNC. O CNC desliga e liga, né? Ele dá um apagão no CNC, principalmente quando ele está em operação, né? Então você pediu para uma determinada rotação, ele está girando, funciona normal. Aí vai fazer um processo de corte, vai fazer, por exemplo, uma retífica, tem um rebolo, vai tirar material ali, aí acaba acontecendo isso de provocar o desligamento do CNC. Então é bom verificar o inversor, né? Que talvez esteja com algum problema. Algumas vezes é parametrização e algumas vezes não é relacionado à parametrização, é uma falha do próprio inversor de frequência. Já no CNC é fazer o teste que eu falei, usando o parâmetro 3731, jogando os valores e observando se há variação ou não. Existe um caso que eu já vi também acontecer que assim, você sobe o offset, que é o 3731, e você consegue atingir as rotações. Mas ele não respeita o ganho, porque o parâmetro 3730 trata do ganho. Isso normalmente é um problema do inversor, tá? Não é um problema do CNC, porque ele está conseguindo alterar os valores e por alguma razão o inversor não está respondendo, né? Isso é uma coisa que provavelmente está na parametrização do inversor ou uma falha do inversor. Pode acontecer de ter um defeito no CNC? Pode, né? Mas nessa experiência que eu tive mesmo, a gente chegou a trocar a placa-mãe, fizemos a troca da placa-mãe e o problema estava no inversor de frequência, tá bom? É a nossa dica de hoje aí. Qualquer coisa é só dar um alô, mandar uma mensagem, a gente tenta dar um suporte aí dentro do possível. Tá? Procura seguir a gente nas nossas redes sociais aí também. Um abraço.